Fala pessoal, bom, meu nome é Marcelo e hoje eu vou começar a conversar com vocês um pouquinho a respeito da história da internet, dentro da nossa disciplina aí de desenvolvimento para a Web 1. Lá dentro do nosso Moodle eu deixei dois vídeos para vocês do canal Tecmundo que falam especificamente a respeito da história da internet no mundo e da história da internet no Brasil. Então eu condensei aqueles dois vídeos aqui nesses slides e vou fazer um pouquinho do vídeo contando para vocês também a minha história, né, com a internet, misturando um pouquinho com a história que eles fizeram lá. São dois vídeos bem interessantes de serem vistos, bem instrutivos. Os links estão lá para vocês, vou deixar aqui também no vídeo o link para vocês poderem acessar. A minha intenção inicial era fazer um react em cima daqueles vídeos. Só que como eu não recebi uma resposta do pessoal do Tecmundo se eu poderia fazer um react, se eu não tomaria um strike no YouTube por estar, né, de certa forma, copiando o vídeo deles, então por isso eu resolvi fazer dessa forma. E eu vou deixar o link para vocês então, e vai ser legal que eu vou poder misturar um pouquinho essas duas histórias. Tá bom? Então, vamos começar então. Então, né, pessoal, antes dos computadores eles serem inventados, os cientistas, os pensadores mais antigos, né, eles já pensavam em algumas formas que poderiam permitir que as pessoas pudessem se comunicar instantaneamente, né? Então, isso em determinadas épocas foi bem complicado, né, como, por exemplo, na época das navegações, onde uma mensagem para poder cruzar o oceano, ao invés de levar milissegundos como leva hoje, levava meses para poder chegar, isso quando chegava, né? E aí, dentro dessas primeiras iniciativas aí para poder fazer com que as mensagens chegassem, né, de forma rápida, uma delas foi o surgimento do telégrafo, né? Então depois houve os serviços de telefonias, comunicação via satélite, a instalação dos cabeamentos, né, que ligavam ali os continentes, telefonia celular. Acho que a gente vai falar um pouquinho de cada um desses aqui e eles não necessariamente estão em ordem aqui. Então vamos começar então pela história mesmo, né? Então, no fluxo temporal aí, né, cronológico das coisas que foram acontecendo aí nesse sentido. Então, já no século XIX, né, em 1858, o primeiro cabo transatlântico de comunicação ele foi instalado, né? Então, dois navios esticaram o cabo ali de ponta a ponta para poder ligar dois continentes. Então, foi a primeira iniciativa. E a gente tem também iniciativa, se eu não me engano, no Brasil, até ligando o Brasil, se eu não me engano, foi com Portugal, que foi até uma iniciativa do Barão de Mauá, né, que foi uma das pessoas mais ricas do Brasil, que teve essa iniciativa de estabelecer também um cabo intercontinental ligando o Brasil a outras nações. E aí a gente vai pular um pouquinho, né, desse cabo que foi lá em 1858 e já vamos para 1958. Curiosamente, né, 50 anos depois, 100 anos depois, na verdade, né, na década de 50. Então, 58, né, 10 anos depois, após o fim da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos 10 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, estava ocorrendo entre os Estados Unidos e a Rússia a Guerra Fria, né? Então era aquela corrida tecnológica para poder ter o domínio mundial, tudo isso, né? E aí o presidente americano, então, em 58, o Dwight Eisenhower, ele criou a ARPA, né? Que era aquela agência de projetos avançados de pesquisas, né? Avançados aqui tem um N, e colaborava com acadêmicos industriais para o desenvolvimento de tecnologias. Então, o Eisenhower ele criou a ARPA, né, e depois ela veio a se chamar de DARPA, né, que aí eles têm esse D que eles colocaram que, se eu não me engano, era alguma coisa para militar ou estratégico, bom, mas passou a chamar-se DARPA depois de um tempo, né? E com isso, né, eles começaram a criar um projeto ali inicial a respeito de internet, e nessa década de 50 também, ao invés das informações elas navegarem bit a bit, né, elas começaram a ser trafegadas por meio de pacotes, né? Então não sei se vocês chegaram a estudar isso em TCP/IP, né? A estrutura de um pacote, como é que ele funciona? Um pacote, um datagrama, também podemos chamar de datagramas, né? Como é que funcionavam então esses pacotes? Então, dentro de um pacote a gente tem várias informações dentro dele, inclusive a mensagem, né? A mensagem é apenas um dos conteúdos de um pacote. Depois a gente pode ver isso com mais calma. Por enquanto, o interesse dessa aula é mostrar a história mesmo. Vamos pular aqui então para a década de 60. Né? E aí, em fevereiro de 66, a ARPANET ela começa a ser discutida.
Então, o que era a ARPANET? Era uma rede de pesquisas, né, integrada, onde as pessoas poderiam trocar projetos, informações, todo esse tipo de coisa. Então, em outubro de 69, a primeira conexão de rede ela foi estabelecida, né, entre a UCLA e o Stanford Research Institute. Então, eles eram distantes mais de 600 quilômetros por hora. Uma curiosidade, a primeira mensagem que foi enviada, né, através dessa rede foi a palavra login, só que a palavra ela não chegou inteira. Foi primeiro somente a primeira letra, o L, né, e a segunda letra, que era o O. Então, e depois disso, essa rede ela caiu. Então, a primeira mensagem enviada através de uma rede, né, como a internet, foi a palavra LO. E curiosamente foi a primeira queda também que ocorreu em uma rede. Ok? Vamos então para a década de 70. Então, olha só, a ARPANET ela já contava com mais de 15 nós então, em sua rede, né, e ela ligava a costa oeste dos Estados Unidos até a costa leste. Então, diferente do Brasil, que só tem saída, por exemplo, para o Oceano Atlântico, né, os Estados Unidos eles têm saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. Então, a saída para o Oceano Pacífico ela é a costa leste, né, a costa leste? Não, costa oeste. E a saída para o Atlântico dos Estados Unidos é a costa leste. Então, é um país continental, e aí a ARPANET ela já conseguia conectar essas duas costas através de uma rede, né, de dados. Então, em 1972, né, houve uma cooperação aí entre os Estados Unidos e a Noruega, e aí criou-se então um link de comunicação entre a ARPANET e o NOSAR, né, que era o sistema então norueguês de satélites. E logo depois do NOSAR, Londres também passou a ser conectada à ARPANET. E daí começou-se a ter esse entendimento então de que todo mundo deveria estar conectado através da internet, né? Então deveria ser uma rede que deveria ligar todos os cantos do mundo. Em 1972 também, né, o e-mail ele é inventado. E nessa época, né, se utilizava o NCP, que era um protocolo criado lá inicialmente para poder fazer essa troca de mensagens, né? E o TNCP ele foi o precursor do TCP/IP, que hoje é o protocolo que a gente usa para poder fazer essa troca de mensagens. Né? Mas aí lá em 72, lá nessa década de 70, o NCP ele já começou a mostrar alguns sinais de exaurimento. Então foi aí que o Vint Cerf, né, e o Robert Kahn eles iniciaram os estudos dele para poder criar um protocolo, né, que suprisse essa necessidade que o NCP não estava cumprindo. Né? Esse protocolo que o Cerf e que o Kahn começaram a elaborar, futuramente ele viria a ser o que hoje a gente conhece como o TCP/IP. Né? Mas aí ainda é um pouquinho mais para frente. Na década de 70 ainda, né, surgiu então o protocolo TCP/IP, né? E aí, em 75, a ARPANET já é considerada operacional. E a rede dela já possui, então, 57 máquinas. Então, foi ampliando cada vez mais. Né? E aí, até uma curiosidade. Então, por que hoje o nome dessa rede de computadores que a gente utiliza, né, se chama internet? Porque essa operação que era realizada de interconectar redes, ela se chamava, né, de interneting. Então, você pega nets, né, redes, e vai ligando elas então para que elas se tornem uma coisa ampla. Então o internet acabou que depois ele acabou se tornando então o internet. Ele foi abreviado, ok? Vamos lá então, década de 80. Em janeiro de 83, né, a migração realizada então a migração, isso foi em janeiro de 1983, foi realizada, completada a migração da rede da ARPANET para o protocolo TCP/IP, então. É o protocolo que nós utilizamos até hoje. Né? E aí, em 80 também, né, as redes de internet elas começam a deixar o mundo acadêmico e começam a surgir em ambientes corporativos. Então, órgãos governamentais, indústrias, a internet começou a ampliar. Na década de 80 ainda, né, começaram a surgir então os computadores pessoais. Então, dois exemplos de computadores pessoais que surgiram nessa época foram o IBM PC e o Macintosh. Então, hoje a gente vê esses MacBooks, esses Macs, né, quem abriu o caminho para que esses Macs surgissem, né, foi o Macintosh lá atrás, que era um computador bem diferente do que eles são hoje. Mas era um computador que sempre houve essa preocupação com a qualidade dele. Então,
ele tem história aí para contar. Né? Na década de 80 também surgiu o DNS, né, que é o Domain Name Server, que é um servidor ou um serviço de nomes de domínios que, graças a ele, a gente não precisa digitar, né, um endereço IP quando a gente deseja entrar em determinado site. Então, o que, que a gente faz? A gente digita o nome, né, www.uol.com.br, e aí, através do Domain Name Server, é feita a tradução desse nome para o endereço IP, e esse protocolo ele roda de forma transparente para a gente, e é assim que o nosso navegador ele consegue atingir aquele endereço IP correto, né, e abre para a gente, por exemplo, um site como o do UOL. E aí em 85, né, quando a internet está se ampliando, ela já passa a ser vista como uma rede de comunicação, né, mas ainda por enquanto entre aquelas instituições de pesquisa. Então era uma rede voltada principalmente para pesquisa. E aí em 87, né, principalmente nos Estados Unidos, né, começa então a se liberar a internet para uso comercial. Então começou-se a aparecer provedores, BBS, né, para poder disponibilizar os serviços de internet para residências, mas ainda era algo que era bem caro. E aí na década de 90, né, a gente tem a substituição então dos backbones da ARPANET, né, e da NSFNet por provedores privados. Então foi o momento em que começou-se a pipocar por provedores privados aí por todo mundo, inclusive pelo Brasil, mas daqui a pouquinho a gente fala a respeito do Brasil. Né? E aí em 90 ainda, né, começou a surgir a internet nos moldes que a gente conhece hoje. Então surgiu junto com ela aí as URLs, né, que é aquele endereço que a gente utiliza nos sites, no www.uol.com.br. Né? Surgiu também o protocolo HTTP, né, que é o protocolo de transferência de hipertexto que funciona aí para poder ser feita a transmissão de páginas web, e também da linguagem HTML. Né? Então a linguagem HTML começou a surgir a partir dali. E aí nesse momento, com esses três componentes, surgiu então a World Wide Web, né, ou a WWW, e aí a ARPANET ela foi desligada então. E aí em 94, né, surgiu então a World Wide Web Foundation, né, e aí qual que é o objetivo da WWW Foundation, que ela existe até hoje, né? Então o objetivo da WWW Foundation é desenvolver e disseminar os padrões da internet aberta. Inclusive, recentemente, a WWW Foundation disponibilizou aí, como código aberto, os protocolos HTTP, dentre outras coisas, tudo para poder fomentar realmente essa internet aberta, ampla, plural, né, que nós conhecemos hoje. E na década de 90 foi algo muito especial, pessoal, porque começou a surgir então, né, diversas tecnologias, então aqueles navegadores web mais modernos. Então a gente tinha um navegador que era, por exemplo, o Opera, se eu não me engano, né, e aí ele passou a se chamar então de Netscape Navigator, né, e o Netscape ele revolucionou muito a nossa conexão com a internet. Né. Começaram a surgir buscadores também. Então, por exemplo, do lado dos Estados Unidos a gente tinha o Alta Vista, do lado do Brasil a gente tinha o KD, e também ferramentas de comunicação, como o ICQ. Então, eu, por exemplo, eu tinha ICQ. Eu comecei a utilizar a internet, se eu não me engano, deixa eu ver, com 15 anos eu comecei a utilizar a internet, então vocês podem calcular aí 22 anos atrás, né? Então foi em 1998. Né? Então era uma conexão de escada, tinha um barulhinho bem chato que no vídeo do Tecmundo ele mostra para vocês. Né? E eu tinha uma conexão internet que ela era de 56 kbps, né? Então 56 kilobytes por segundo. E era uma conexão que não se compara com nenhuma que a gente tem hoje. Né? Eu tinha um modem instalado na minha máquina, então a gente tinha que ter horários certos para poder utilizar a internet, né? Para ela poder ser mais barata. Então a conexão com ela era feita mediante login de usuário e senha. E quando eu tive a minha primeira conexão de internet, né, que obviamente foi paga pelos meus pais, ela já era, de certa forma, ilimitada. Né? Ela era limitada, no caso, pela utilização do telefone. E aí o telefone era utilizado, né? Então se a gente ficasse muito tempo conectado, muitas vezes a conta viria alta, então a gente tinha que tomar cuidado com essas coisas. Né? E aí também nessa década de 90 surgiu o famigerado Flash, né, que hoje ele está praticamente
morto aí, mas a tecnologia flash foi algo que nesses anos 90 e até no início dos anos 2000 produzia assim as joias, né, as sete maravilhas da internet. Então, os sites feitos em flash eram sites realmente assim, muitos deles, né, não todos, porque tinha muita gente que não tinha o conhecimento de flash para poder utilizar, mas eram sites muito bonitos assim, que eram obras de arte que rodavam dentro do nosso navegador. E aí, por fim, nessa coisa aí de compartilhamento de músicas, né? Hoje a gente tem o Spotify, a gente tem o Deezer, a gente tem o Amazon Prime Music, né? Mas lá para os anos 90 o que a gente tinha que fazer era, quando a gente queria ouvir uma música, quando a gente queria ter uma música, era ter o MP3 dessa música. Então, ou a gente tinha um CD, e aí a gente colocava esse CD no computador e ripava o CD, né? Então a gente gerava um MP3 com base nesse CD, ou então a gente tinha que ter um colega que tinha um CD com a música que a gente queria, e ele ripava o CD e mandava pra gente o MP3. A gente fazia uma troca de arquivos, alguma coisa assim, né? Ou então a gente tinha que procurar na internet para baixar. E o Napster, ele foi algo dentro desse sentido. O Napster, ele foi um programa que é Napster, tem um T aqui no final. Então, o Napster, ele era um programa que ele era dedicado ao compartilhamento de músicas, né? Então, o Napster surgiu, a gente entrava na internet, ia lá, pesquisava determinadas músicas, MP3, e a gente conseguia baixar. Tinha vezes que vinha música que não era nada daquilo que a gente queria, né? Mas ele foi uma forma que permitiu, né, o compartilhamento de músicas ali entre as pessoas do mundo. Então, depois surgiram outras ferramentas, como o Emule, coisas assim, até o momento em que o BitTorrent também surgiu nessa época, né? Então, o BitTorrent até hoje ele funciona muito bem. E, assim, várias ferramentas surgiram para que a gente pudesse fazer download de arquivos, compartilhar arquivos. Assim, era uma época bem bacana. Vamos lá então. E aí passamos da década de 90, né? Entramos no ano 2001 aí. E aí a gente começa então, né, o nosso século 21. E aí dentro do século 21, né, o que, que a gente pode observar? Muitas coisas aconteceram de 2001 até agora aqui, que foi 2020. E elas têm acontecido de forma cada vez mais rápida. E aí eu procurei elencar aqui algumas para vocês. Né? Então, o primeiro deles, né, a disseminação da internet em todos os locais do mundo. Então, hoje a internet ela está muito disseminada. Ontem mesmo eu estava lendo que, por exemplo, que aquela rede de satélites Starlink do Elon Musk, né, essa semana agora houve um lançamento de mais 60 satélites, se eu não me engano. Então, daqui a pouco ele vai ter uma conexão, ele vai ter uma rede de satélites aí cobrindo todo mundo, né? E essa rede de satélites dele vai fornecer internet em qualquer lugar onde a gente estiver. Pode ser no meio da floresta amazônica, pode ser na nossa casa, pode ser lá no meio do Sudão do Sul, vai ter internet. Né? A evolução também dos meios de comunicação e das velocidades. Então, só para vocês observarem, né, em 2000, 2001, a gente tinha conexões de escadas que iam no máximo até 56 kbps, né, e aí a partir de 2001 começaram então a surgir conexões ADSL, né, que iam até 2.4, 3 megabytes, às vezes quando iam muito iam até 10 megabytes. E hoje o que, que a gente tem? Né? A gente tem então conexões, né, que na verdade não são nem megabytes, são de megabits. Né? Então a gente tem conexões hoje de 120 megabits, 300 megabits, né, fornecidas pela Vivo, por essas operadoras de telefonia. E hoje a gente tem celulares, né, smartphones que conseguem fazer o download de uma taxa de dados aí, muitas vezes 10 megabytes por segundo, a gente consegue baixar 3 megabytes. Então, assim, é algo que evoluiu muito, né, nesses últimos 19, 20 anos aí. No ano do século 20 também, foi onde começou a ocorrer essa mudança então dos telefones, né, essa virada dos telefones, ela ocorreu com o lançamento do iPhone. Então foi aí que se entendeu que seria interessante que os telefones eles tivessem uma tela colorida, uma tela interativa, onde a pessoa poderia jogar, né, que o celular ele pudesse ter então uma conexão com a internet rápida, e que o celular ele funcionasse de certa forma como se fosse um computador de bolso. Né. Então quem abriu a porta para isso tudo, de certa forma, foi o iPhone. Né. Então o iPhone ele abriu e hoje se a gente tem smartphones aí, certamente foi graças ao Steven Jobs aí que lançou o iPhone lá
para os anos 2003, 2004, não tenho certeza qual foi o ano do lançamento do iPhone, a primeira versão dele. E aí a gente tem também no século XXI o lançamento das conexões 3G de internet, né? Então tivemos primeiro o 1G, depois o 2G, 3G, hoje nós já estamos no 4G, e hoje está tendo essa briga aí da Huawei, da China com os Estados Unidos, para poder ver quem é que vai ser o poderoso do mercado, né, dentro das conexões 5G. E de alguns anos para cá, né, acredito que de uns 6, 7 anos para cá, para 2020, né, começou então a observar-se também o exaurimento do modelo IPv4. Né? Então o modelo IPv4 ele é aquele modelo onde a gente tem, né, aqueles 4 blocos de números, né, de 0 até 255, né, onde eles permitem que a gente tenha uma sequência de IPs, uma sequência de IPs mesmo, né, referente a cada equipamento. E hoje, com essa coisa da internet das coisas, com a ampliação da internet aí para todos os cantos do mundo, então hoje todo mundo tem computador em casa, tem às vezes até mais de um celular, né, então hoje os endereços IPv4 eles estão se esgotando. Então, por isso, hoje ocorre essa substituição então do endereço IPv4 pelo IPv6, né, que é um modelo que ao invés de utilizar números, né, de 0 a 255, ele utiliza números hexadecimais, então caracteres hexadecimais, né? Então ele tem ali a estrutura dele e ele é preparado para suportar, né, muito mais do que o IPv6 ele suportava, o IPv4 suportava. E no Brasil, pessoal, o que a gente pode dizer a respeito do Brasil, né, de como aconteceu essa evolução da internet aqui dentro do Brasil? Então, em 76, né, a Embratel, que era a empresa brasileira de telecomunicações, ela iniciou alguns experimentos, né, com rede de dados para troca de informações, mas isso mais naquele nível acadêmico mesmo. Né? Então, era entre universidades, né, basicamente era entre elas. Né? Não tinha nada comercial ou residencial. Né? Em 88, então, né, o Laboratório Nacional de Computação Científica, ele se conectou à Universidade de Maryland, né, nos Estados Unidos, e aí com o objetivo, então, de criar essa interface aí de troca de arquivos, de trocas de e-mails, de trocas de informações. Ok? Em 89, aqui no Brasil, foi criada a RNP, né, que é a Rede Nacional de Pesquisa, e que era a primeira infraestrutura de conexão com alcance nacional. E aí, nesse mesmo ano, então, também o domínio .br ele foi criado. E aí, em 1990, o Brasil ele se associou, então, à NSFNet, né, e aí é o momento onde o Brasil, ele se associando à NSFNet, né, criou-se, então, uma rede maior, né, abrangendo o Brasil, os Estados Unidos e outros países, onde a internet começava a surgir, né? Essa rede de backbones então começava a demonstrar então o que viria a se tornar a internet no futuro. E aí em 91, com essa expansão, né, foram criados então os domínios .org, .org.br, .com.br e .net.br. Então os domínios .br aqui, né, são os domínios brasileiros que começaram aí a apontar. E aí em 92, né, a gente já tinha ONGs então que tinham acesso à internet, e aí a RNP então criou o primeiro backbone brasileiro. E aí, curiosamente, naquele ano de 92 foi onde aconteceu a Rio Eco 92, né, que foi uma discussão ambiental que trouxe pessoas do mundo inteiro para o Brasil, né, para poderem discutir a respeito do meio ambiente, falarem sobre preservação das florestas, proteção de animais em extinção. Né? E a Eco 92 ela foi o primeiro evento sediado no Brasil que teve internet. Né? Então, as pessoas que estavam participando da Eco 92, né, elas tinham acesso à internet. E aí, em 92 também, né, com essa evolução, aquele ano marcou também o fim da reserva de mercado. Né? Então, o que acontecia? Existiam leis brasileiras que impediam que produtos estrangeiros fossem importados para o Brasil. Né? Então elas falavam o seguinte, que a participação de produtos brasileiros ela deveria ser majoritária. Então, por exemplo, 90%. Só que o Brasil, se hoje o Brasil ele tem problemas assim na questão de produção tecnológica, imagine em 92. Né? Então a tecnologia ela estava muito mais avançada aí em outros países. Né? Então, com o fim dessa reserva de mercado, abriu-se as portas do Brasil para que esses produtos importados, né, destinados a telecomunicações, a internet, eles entrassem aqui no Brasil e fossem utilizados.
Ok, pessoal? Bom, e aí em 94, então, a Embratel lançou então o primeiro serviço de internet comercial, né, mas de forma experimental. Então a Embratel ela ainda era uma estatal, né, então ela tinha certas limitações para poder fornecer o serviço, né, não era hoje que é permitida a iniciativa, a iniciativa privada, né, a criação de. Hoje, como nós temos 5 operadores, então naquela época que a gente tinha era o sistema Telebrás e a Embratel. E aí nesse sistema experimental dela, né, ela fez o sorteio de 5 mil usuários, né, para poder contratarem aquele serviço e realizarem os testes. E aí a velocidade das conexões naquela época, em 94, chegava a incríveis 9.600 bps, pessoal. Então vamos pensar aqui só uma coisa, só fazer uma brincadeira bem rápida aqui, né? 9.600 bytes por segundo, né? Bits por segundo, na verdade, não era nem bytes. Então, olha só, então, se eram 9.600 bits, então a gente pode dizer que cada caractere ele tem 8 bits, né? 9.600, a gente tem então quantos caracteres? Vamos ver, 1.000 caracteres, mais 1.200 caracteres era possível de transmitir isso por segundo. Então você imagina se a gente fosse baixar um PDF, né, de 50 MB, baixar um filme, levaria dias, semanas, meses, né, seria ver um vídeo no YouTube seria algo impossível nessa época. Bom, pessoal, e aí em 95, né, eu acho que com todos esses problemas demonstrados, né, se encerrou então o monopólio da Embratel, né, e aí através de um decreto do Sérgio Mota, que naquela época ele era ministro das Comunicações, então. E aí a partir daquele momento criou-se a possibilidade então de que os serviços de internet eles fossem oferecidos então por provedores privados. E aí, com base nisso, pessoal, começaram a pipocar no Brasil, até mais ou menos o ano de 97, 98, diversos serviços que eram chamados de BBS, né, que eram pequenos provedores de internet que forneciam ali a internet para o bairro. Então, assim, forneciam de forma paga, obviamente. Né? Então a pessoa pagava um valor e aí ela se conectava à BBS e conseguiria entrar à internet ali para poder e conseguiria entrar na internet, né, para poder se comunicar, mandar mensagem, baixar arquivos, visitar sites, fazer pesquisas. Né? E aí, a partir então de 97, 98, foi onde começaram a surgir aqueles provedores corporativos mesmo. Então, era o Universo Online, aqui no caso de Brasília era a TBA, né, que se chamava, era uma companhia que fazia desenvolvimento de soluções e que também ela fornecia internet. E depois de um tempo ela mudou de nome para TV Filme, né, e aí mudou de nome mais umas 30 vezes aí mais para frente. Então, tinha outro provedor também que hoje é o Terra, que começou se chamando ZAS, né? Então era ZAZ, se eu não me engano, www.zaz.com.br, também era um provedor. Eram os principais provedores que tinha no Brasil, tanto o UOL, que era o Universo Online, quanto o ZAS, que hoje é o Terra. E aí, pessoal? Então, no Brasil, nessa época dos anos 90, né, surgiu o canal VIP.com.br, então, que foi o primeiro domínio comercial do Brasil. Então, hoje, se a gente consegue comprar um domínio por R$ 40, naquela época não era tanto assim. Né? Então, começaram a surgir, nessa época, junto com o canal VIP, outros domínios de bandas de rock, coisas desse tipo aí, empresas, começaram a pipocar aqui no Brasil, né, a aparecer. Então surgiu também a primeira rede de IRC do Brasil e o primeiro buscador, o KD. Né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre o IRC. O que era o IRC? O IRC era uma espécie de chat. Né? Então era uma espécie de bate-papo, uma plataforma onde as pessoas conseguiam trocar informações, arquivos também. Era uma espécie de bate-papo, ele era bem rápido, né? Até porque as conexões eram bem limitadas. E ele foi bastante utilizado aí nesses anos 90. E até hoje a gente ainda tem canais de IRC aí que as pessoas utilizam. É como se fosse o rádio amador. Né? Tem pessoas que são saudosistas e que até hoje utilizam o IRC. Eu utilizei bastante o IRC nessa época, né? Mas eu gostava mesmo era do ICQ, que era um programa onde a gente tinha uma janelinha nossa de bate-papo e a gente acrescentava os amigos, a gente conhecia os amigos ali, novos amigos ali no bate-papo do Terra, do UOL, e a gente sempre perguntava, tá, qual o seu IM, se eu não me engano, né, que era o número do ICQ. E aí a pessoa passava, a gente se conectava, começava a conversar.
tempo bom. Até hoje isso aqui existe, né? Mas hoje realmente ele caiu em desuso porque hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem tantas outras coisas, né? E o KD, foi o primeiro buscador brasileiro. Então a gente entrava em www.cad, né, porque não podia colocar o acento, .com.br, e a gente fazia a pesquisa de algumas coisas que estavam indexadas ali na base do KD. Então, nos anos 90 também foi criado o Comitê Gestor de Internet do Brasil, que até hoje ele existe, que é o CGI.br. Né? Em 97, o TSE divulgou pela primeira vez, né, em tempo real, através da internet, o resultado das eleições. Então, em 97 também, além disso, né, o imposto de renda ele passou a ser declarado através da internet. E hoje, você vê, 23 anos depois, a Receita ela começa a cogitar para que o imposto de renda ele seja entregue somente pela internet. Então, acabar com essa entrega via disquete, via papel, via CD, qualquer coisa desse tipo aí. Ok? Em 98, então, o Brasil ele já possuía 2,2 milhões e 100 mil internautas, né, então bastante coisas. Eu era um deles, né, fiz parte dessa história aí. Em 98 ocorreu então a privatização do sistema Telebrás e da Embratel, e foi aí que as telecomunicações no Brasil deram uma virada imensa, porque aí a gente tinha só uma empresa que era estatal e que ela fornecia tudo e que ela não dava conta de prestar esse serviço adequadamente. E no momento da privatização, né, abriu-se espaço então para que outras empresas passassem a operar no Brasil, né, utilizando essa espinha dorsal que era fornecida então pela Embratel e pela Telebrás. Né? E aí, a partir daí, começaram a surgir operadoras de telefonia, como a Brasil Telecom, como a Claro, ela tinha um outro nome, que agora eu estou tentando me lembrar, mas não me lembro. Né? Hoje o que era Vivo, ela Brasil Telecom na época, então, era a Americel. Pronto, a Claro antes ela se chamava Americel. Então foi dessa forma que surgiu. Então aqui em Brasília o que a gente teve foi isso, foi a Brasil Telecom e a Americel. E em outros estados, como Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tinha a Oi, né, que aí hoje ela se expandiu então para o Brasil inteiro. Né? A gente tinha outros, tinha a Telefônica, que era uma empresa espanhola e que hoje é a Vivo. Então assim, foi algo que mudou bastante a história das telecomunicações no Brasil. Então foi um momento em que poucas pessoas tinham celular, então o aparelho celular ele passou a estar mais acessível, né, e a preços mais baratos, as linhas telefônicas, foi onde surgiram os telefones pré-pagos, tudo isso. Foi mais ou menos nessa época também que eu tive o meu primeiro telefone celular, mais ou menos em 98, por aí. Não, foi por aí mesmo. E aí, a partir de 2000, né, a internet que ela era fornecida por meio de assinaturas mensais, ela passou a ser fornecida então por provedores gratuitos. Então, o que aconteceu? A gente pagava uma mensalidade, né, para esses provedores de em torno de 30, 40 reais por mês, né, o que algo hoje deve equivaler a uns 200 reais por aí, né, e passou a surgir então alguns discadores gratuitos, né, para poder utilizar a internet. Então, um dos primeiros que surgiu foi o do IG, né, que hoje tem até o site do IG, que é um site de notícias, né, mas o IG ele surgiu como internet grátis, né, como um acrônimo para internet grátis. E aí eles tinham um discador que a gente baixava, ou que a gente comprava um CD na banca de jornal, alguma coisa assim, e aí a gente instalava esse CD e, e fazia, nesse CD tinha um discador, e aí a gente colocava lá um login, uma senha, criava um e-mail, e a gente fazia essa descagem e a gente conseguia conectar na internet. Por muitas vezes a demanda era muito grande, né? Então não era possível atender a todos. Então tinha horários especiais onde era possível conectar, mas o IG ele criou uma tendência, então passou-se a surgir, né, novos discadores aí gratuitos, como o Pop, que era da antiga GVT, né? Então a internet ela passou a se popularizar dessa forma. E aí as pessoas ligavam através da sua linha telefônica também, né? E poderiam usar a internet de forma gratuita, né? E o que antes era pago. E aí a gente tinha também, né, passou até em 2000, né, ao começo da comercialização de conexões ADSL. Essas primeiras conexões ADSL elas vinham em velocidades de 1,2 megabits, de 3 megabits, né, eram velocidades que hoje, se fossem comparadas com hoje, eram bem baixas, são bem baixas, né, mas foi algo assim que revolucionou. Você sai de 56K para 2 megabits era muita coisa, né, era algo assim que realmente era considerável.
Continuando aqui no Brasil, né, pessoal? Então, em 2001, não foi só no Brasil, foi no mundo, estourou a bolha da internet. Então, muitas pessoas que criaram empresas voltadas para a internet, né, querendo ganhar dinheiro, elas acabaram quebrando. Né? Então, muita gente teve muito sucesso, muita gente também acabou quebrando aí com essa bolha da internet. Em 2004, né, foi onde surgiu então a primeira rede social aí do mundo, que foi o Orkut, né, e o Orkut ele inicialmente ele funcionava de uma forma bem estranha, bem diferente. Então, assim, a pessoa que era convidada para o Orkut, ela recebia 10 convites e ela poderia convidar outras 10 pessoas. E era algo que ele era muito lento. Então, assim, ele utilizava um modelo de banco de dados relacional. Então, era algo que, para esse formato, né, de sistema, o modelo relacional ele não é muito indicado. Então, eles tentavam delimitar o crescimento do Orkut dessa forma, né, limitando a quantidade de convites, mas mesmo assim o sistema ele era muito lento. Então a gente que entrava dentro de uma página de uma comunidade demorava muito para carregar, muito mesmo. A gente tinha que esperar. Se eu não me engano, foi mais ou menos nessa época também, em 2003, 2004, que surgiu o Gmail, né? Então o Gmail ele veio com aquela proposta de fornecer para a gente, se eu não me engano, era 1 GB, né? Para a gente poder de espaço para a gente poder guardar e-mails. Hoje a gente tem 15, 20 gigas aí no Gmail, né? Mas ele veio com essa proposta, foi um dos primeiros e-mails que veio com essa proposta de fornecer gratuitamente 1 GB para os usuários. Em 2004 também a Vivo lançou o 3G, o serviço 3G no Brasil, né? Mas não era um 3G, ele foi evoluindo, evoluindo, se aprimorando, até o momento em que ele se tornou mais rápido, e até hoje a gente tem celulares aí que funcionam em 3G, então assim, não é o mesmo 3G que se forneceu pela Vivo lá em 2004. Então, olha só, em 2015 já éramos então 11 milhões de internautas com internet em casa, né? Então bastante coisa. Em 2005 eu já havia aquela utilização ali dos celulares, né, para poder se navegar pela internet. Foi o momento em que houve uma transição de uma internet para celular que era criado, que era um protocolo WAP, né? E aí os celulares passaram a ser mais compatíveis com a internet mesmo, da forma como ela é nos computadores. Né? Em 2011, né, o Facebook ele ultrapassou o Orkut em quantidade de usuários. Então o Facebook bombou a partir daí. Né? O Orkut era uma comunidade, era uma rede social, né, que tinha mais de 1 milhão de brasileiros. Né? Acho que os brasileiros eram quem mais estavam dentro do Orkut. E hoje o Facebook ele também tem muito brasileiro. Em 2014, aqui no Brasil, foi aprovado então o Marco Civil da Internet. Dentre algumas coisas, ele fala a respeito da liberdade dentro da rede, né, e das responsabilidades que são advindas disso, né, da neutralidade da rede, então que o tráfego ele não pode ser direcionado para determinadas utilizações. Né, então, se você contrata a internet, o seu provedor ele não pode limitar a sua conexão em uma determinada coisa e deixá-la ilimitada em outra. Né, e o Marco Civil da Internet ele tem algumas coisas que não foram tão interessantes, mas tem bastante coisa que veio para poder aprimorar a utilização da internet aqui no Brasil. E aí, olha só que interessante, em 2016, então, as compras online superaram as compras realizadas em lojas físicas, e isso é uma tendência que aumenta cada vez mais. Então, as pessoas cada vez mais elas compram online e deixam de comprar em lojas físicas. Né? E aí, um dado aqui que eu coloquei, que não está em nenhum dos vídeos aí que eu divulguei para você, né? Em 2020, o ensino e o trabalho à distância sofrem uma virada histórica, impulsionados pelo isolamento social em virtude da pandemia de coronavírus. Então, assim, isso é algo que todos nós estamos vivenciando, né? Então, assim, eu vivenciei a história da internet, vocês ainda estão e vocês estão vivenciando a história da internet. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos vocês vão ter muita história aí também para contar de coisas que aconteceram, né? De coisas que ainda vão acontecer, né? Porque a internet ela é assim, ela está em constante evolução, né? E está mudando, avançando cada vez mais. Bom, e é isso, pessoal. A nossa aula termina aqui. Né? Procurei passar para vocês aqui um pouquinho a respeito da história da internet, da minha história com a internet. Agradeço aí a atenção de vocês. Se vocês puderem também assistir os vídeos do Tecmundo que eu disponibilizei aí para vocês, vocês vão gostar bastante e vão ver que eles são realmente enriquecedores, né? E que é importante a gente conhecer a história disso hoje, que é o nosso meio de entretenimento, é o nosso meio de comunicação,
É algo que é tão importante hoje nas nossas vidas, né? É bem interessante a gente conhecer a história dela. Isso aí, até a próxima aula.